Olá, para o canal do YouTube do SEDAM, Serviço Diocesano de Animação Missionária. Estamos aqui em São Tomé, propriamente em Angolar, e vamos fazer uma entrevista aqui ao nosso amigo e irmão Frei Manuel. Olá, Frei. Olá, paz e bem, Liliana. Paz e bem, Frei. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Frei, diga-me, Capuchinhos Franciscanos, de onde surge? Qual é a história? Surgimos na Itália no século XIII. O nosso fundador é Francisco de Assis. Ele era um jovem muito rico. Depois ele conheceu Jesus Cristo. Ele, no seu processo de conversão, ele começou a descobrir a sua vocação através do encontro com a Palavra de Deus, com o Evangelho. Depois também através da oração, propriamente na Capela de São Damião, em que a cruz de São Damião dá-lhe a responsabilidade de reconstruir a sua igreja, esta igreja que estava em ruínas, em que diz: vai, Francisco, e repara a minha igreja. E, nesta altura, Francisco, como qualquer jovem, tinha muitas dúvidas, e então ele começou a fazer uma oração que era: Senhor, que queres que eu faça? E ele foi encontrando as respostas, assim, paulatinamente. Depois, um momento muito importante de Francisco de Assis foi o encontro com o leproso, em que ele mesmo depois vai dizer: antes era muito difícil ver os leprosos, era amargo, era repugnante, mas depois tornou-se doçura de alma. E estas três fases da conversão dele foi muito importante, e por isso começou ali este processo de conversão. Ele abandonou as coisas do mundo, começou a mudar de mentalidade, próprio daquele que é a conversão, né? Mudar de mentalidade, virar-se totalmente para Cristo, para o Evangelho. E ele no início não tinha intenção de fundar nenhuma ordem, nenhuma fraternidade, mas depois os próprios amigos que inicialmente começaram a estranhar a sua maneira de ser, de começar a afastar das coisas, das festas, ele que era o rei das festas, os próprios amigos que inicialmente o consideravam louco: ele está doido a fazer isso. Antes ele estava connosco, organizávamos as festas, e agora está a comportar-se de forma tão estranha que só pode estar doido. Mas depois muitos deles quiseram fazer-se como Francisco, como ele. E pouco tempo depois, quando já eram 12, foram para Roma pedir autorização ao Papa. E depois, com a autorização do Papa, a autorização verbal, deu-se início a esta fraternidade que ele chamou de Irmãos Menores. E por isso nós nascemos na Itália. O fundador é Francisco de Assis. Algo muito peculiar a Francisco e a todos nós é a fraternidade, cujo o Papa Francisco também não se cansa de gritar a fraternidade universal. Já nem é apenas a fraternidade apenas dos humanos, mas é uma fraternidade universal. Todos nós estamos interligados e ultimamente, nesses últimos dias, propriamente no dia 4 de outubro, o Papa Francisco lançou mais uma exortação apostólica, precisamente Fratelli Tutti, em Assis, a chamar de facto a atenção para esta realidade em que nós estamos todos incluídos. A fraternidade, somos todos irmãos. Muito bem. O Frei tem que idade neste preciso momento? 38. 38. Um jovem. Diga-nos como é que começou este seu caminho, esta sua decisão, esta tomada de consciência que era isto que queria fazer, que queria seguir da sua vida. Quando é que foi? Houve algum marco? Como é que tudo começou? Bem, a minha vocação, creio que como toda a vocação, é um mistério.
eu não saberei responder totalmente e cabalmente os pormenores da minha vocação. Mas há algumas fases que para mim são importantes, que marcaram a minha vocação, que foi a igreja. Na igreja eu fui descobrindo a pouco e pouco que Cristo me chamava. Isso não foi de um dia para o outro, com a ajuda da minha família, que me apoiou muito, a minha mãe, o meu pai, e depois muito mesmo a minha irmã, com quem eu cresci bastante. Depois aproximei-me das pessoas da igreja, como os sacerdotes, os salesianos que estavam ali em São Vicente, e ajudaram-me bastante a descobrir a minha vocação. Os capuchinhos, eu não tinha inicialmente ideia de entrar nos capuchinhos, mas Deus sabe lá como é que se escreve a vida de cada um de nós, e de facto, se no início eu não pensava entrar nos capuchinhos, acabei por entrar nos capuchinhos, né? Porque de facto eu já tinha qualquer coisa cá dentro, mas não sabia explicar. Através da história dos irmãos capuchinhos em Cabo Verde, que a minha mãe contava-me, do Frei Mauro Cismon, dos missionários italianos que vieram da Itália, e como é que faziam as coisas, como é que eram, simples, alegres, e ajudavam as pessoas. E aquilo eu, sem querer, né, foi ficando, e depois, num belo dia, eu fiz uma viagem da Ilha de São Vicente para a Ilha do Fogo. Mas eu não sabia que eu ia para a Ilha do Fogo, curiosamente. Pensei que, inicialmente pensava que íamos até à Ilha de Santiago, onde estava o seminário, e então, depois de uma pequena experiência assim externa com os salesianos, pensara eu que deveria entrar num seminário. Alguém ali no grupo iria falar com os padres, eu pensava assim, né? E depois eu ficava no seminário. Mas a viagem continuou até a Ilha do Fogo. Chegando na Ilha do Fogo, eu vi que afinal estávamos ali na casa dos padres. Fomos à casa dos padres. Isto só para situar, eu peço desculpa, Ilha do Fogo, porque o Frei Manuel está em São Tomé, mas não é São Tomense, é cabo-verdiano. Eu sou cabo-verdiano, exatamente. E, como se sabe, em Cabo Verde é constituído por 10 ilhas, 9 habitadas e uma desabitada, é Santa Luzia. E então, a Ilha do Fogo é precisamente uma das ilhas de Cabo Verde, onde eu fiz esta viagem com os legionários, e foi aí que, com a ajuda de um tio meu, fui pedir aos padres se falámos um pouco sobre a vocação, e a ideia de eu também entrar, né? E deram-me todo o apoio, disseram-me que iria haver um acampamento vocacional, e foi então eu aceitei participar no acampamento vocacional, e os dirigentes do acampamento acharam que eu tinha condições para entrar logo naquele ano, e foi assim que eu entrei nos Capuchinhos. Muito bem. Agora explique-nos isto de ir em missão, sair da nossa terra natal, não é? Do seio da nossa família, partir para uma outra família, não é? Para a fraternidade neste caso. Como é que é abdicar de tudo, entre aspas, que às vezes a gente não está a abdicar, se calhar estamos a ganhar outras coisas, não é? Mas abdicar, dizemos nós, do nosso conforto, da nossa família, irmos partir e dar tudo o que temos ao outro, abdicando até das nossas próprias coisas. Sim, porque já vimos o Frei Manuel até deixar de comer ou não estar-se a alimentar para que todos que estejam ao seu redor poderem fazê-lo. Isto é mesmo... Qual é a palavra? Não é fácil, é difícil. Penso que faz parte do entrar pela porta estreita que o Evangelho nos convida, e o próprio Jesus exorta-nos a isso. E depois aquela confiança inicial em Jesus, que de facto eu quero seguir este caminho, independentemente do que der e vier.
as consequências que tem, e deixar a nossa terra, deixar as nossas coisas, deixar a nossa família, de facto não é fácil. Mas esta confiança inicial é uma força que, sem explicar tudo, né, dá-nos essa força e dá-nos essa coragem de ir em frente, porque Jesus, quando estava para subir para o Pai, disse-nos: eu vou para o Pai, mas não tenhais medo, eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Para mim, aliás, eu escolhi este lema para a minha consagração total, a minha profissão perpétua. Eu escolhi isto mesmo: eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. E quando eu parto, seja para qualquer lugar, seja para lugar for, eu penso: Jesus está à frente de mim, Jesus vai à frente. Por isso, não sou eu que vou desbravar o caminho, Ele já vai à frente. E é consolador as palavras de Jesus quando nos diz: não tenhais medo. E esta é das palavras mais fortes do Evangelho: não tenhais medo, em nenhuma circunstância, em nenhum lugar, porque, afinal de contas, eu estou convosco em todos os momentos da vossa vida. Conheço-vos mais do que a vós mesmos e eu quero-vos bem, eu vos amo. Essa é a nossa força. Soubemos de uma história que o Frei Manuel, houve uma altura que havia pessoas que pensavam que o seu nome era Paz e Bem. Conte-nos essa história. História bastante engraçada, porque eu, a pouco e pouco, fui interiorizando esta espiritualidade franciscana e nem te sei dizer propriamente em que momento no dia. Há muitas coisas que eu consigo decorar, dizer os dias, as datas e até as horas, mas não te sei dizer quando é que isso me começou a sair. E saiu muito espontaneamente e comecei a saudar as pessoas paz e bem. E as crianças já gostavam, agarravam-se a isso. E depois, a pouco e pouco, dizer, vou pôr umas notas ali neste paz e bem. Então comecei a cantar paz e bem, paz e bem. Sim, muito simples, né? E as crianças cantavam. E depois eu vi que muita gente ficava tocada só pelo simples facto de eu dizer paz e bem. E elas, depois de algum tempo, diziam: oh, Frei Manuel, eu nunca vou esquecer de Frei Manuel por causa daquele paz e bem. Aquele paz e bem faz-me tão bem. E então depois as crianças começam a cantar por todas as partes onde eu passo. Eu saúdo assim de forma simples as pessoas com paz e bem. E eu procuro cantar também com as crianças. Só que as pessoas, de facto, o que lhes fica é o paz e bem. Não se interessam nem tantas vezes por saber o meu nome, Frei Manuel. E tantas vezes já foram às nossas casas e estão a bater à porta, vem um irmão e diz: olá, bom dia, bom dia. Deseja alguma coisa? Sim, eu queria falar com o Paz e Bem. E eu: o Paz e Bem? E eu dizia: não, mas aqui não está aqui aquele Paz e Bem, aquele que veste assim. E então, muita gente de facto procuram e identificam e dizem: quero falar com Paz e Bem, mas os irmãos depois acostumaram e já sabem que estão a referir ao Frei Manuel. E as crianças também cantam muito Paz e Bem em Cabo Verde, aqui também em São Tomé, Portugal também. Muita gente aprendeu e é isso, um pouco isso, né? Frei Manuel, um momento que tenha sido, se calhar, o momento mais difícil que tenha sido para si em missão, alguma situação que tenha-lhe vindo parar às mãos, ou alguma situação que tenha presenciado, se o momento tenha sido mais difícil, caso possa partilhá-lo ou não, sim, que tenha enfrentado neste seu caminho missionário?
Há pouco falavas de deixar a nossa terra, a nossa família, todas as nossas coisas para abraçar a missão. E agora a fazer esta pergunta, eu estou a pensar na minha mãe, né? Eu estou a pensar na minha mãe, o facto de muita gente também interpelar-me e dizer-me: então, como é que tu deixas a tua mãe, sendo tu o filho único que ela tem? E ela, o teu pai já foi para o céu, já nem está aqui nesta terra. Deixas a tua mãe ali sozinha em casa, ela já tem mais de 80 anos. Isso não pode ser. E eu fico a remoer um bocado, mas, como eu já lhe disse, a confiança que nós temos, essa confiança, esta força que Deus nos dá, faz-nos deixar tudo. E a minha mãe apoia-me muito nisto, né? Não raras vezes, de facto, eu penso nela, eu rezo por ela sempre, e é um pouco difícil, de facto, para mim, né? Um pouco difícil, mas encaro isso com muita força e coragem, porque Deus está comigo e eu sei que Deus está com ela também. Aqui em São Tomé, também há grandes desafios, né? É uma cultura diferente, uma mentalidade diferente, embora falemos todos a mesma língua, o que nós reparamos é que muitas vezes a nossa comunicação não é tão eficaz quanto pensamos. Dizemos uma coisa, percebem outra, e neste momento o grande desafio que temos pela frente penso eu, é observar, estar com as pessoas, escutá-las. Só depois disso é que de facto poderemos dar sequência a novas coisas, né? Outras necessidades. Agora, aquilo que são as necessidades pontuais, sim, aquilo que são tem que se fazer na hora, isso não poderemos deixar, mas penso que neste momento o grande desafio é estar, ver e escutar. Frei Manuel, uma mensagem que queira deixar para os nossos jovens, aqueles que ainda não encontraram o caminho e que até estejam a ponderar escolhas, não é? Estejam a escolher, que estejam em dúvidas, uma mensagem que lhes possa alegrar o coração ou até ajudá-los na tomada de decisão, uma mensagem que queira nos deixar. A mensagem que eu deixo a cada um de vós, jovens, é deixarem tudo para abraçar tudo. Quando nós deixamos tudo, estou a dizer deixar as coisas do mundo que nos apreende o coração, nos prende o coração e não nos deixa voar. Cativa a nossa liberdade e não nos deixa voar. Por isso, termos a coragem de deixar as coisas que muitas vezes até gostamos para abraçar Cristo, para abraçar a liberdade, porque quanto mais dermos, mais iremos receber. Até o nosso São Francisco de Assis dizia: é dando que se recebe. Por isso, deixar as coisas que nos prendem o coração, que não nos deixa andar para frente, e abraçar o caminho, a verdade e a vida, que é Cristo, que é a felicidade. Paz e bem. O que nos diz o seu coração neste momento? O que é que o seu coração sente? Eu estou feliz por ter abraçado esta missão. Esta missão é desafiadora, mas sentimos a presença de Deus aqui. Quando eu vinha de Cabo Verde para aqui, eu gostava de visitar muitas pessoas idosas e um deles disse-me: tu vais para São Tomé? Eu disse: sim, vou para São Tomé. E eles conhecem bastante da história de São Tomé, porque muitos deles vieram para aqui. E ele disse-me: olha, coragem, vai, porque Deus também lá está. Deus está em São Tomé, vai. E, de facto, nós sentimos a presença de Deus em tantos sinais, né? Um dos sinais é a vossa presença aqui. A vossa presença é sinal de Deus. Nós não estamos sozinhos nesta missão. Vocês vieram e vocês têm estado a ajudar-nos e continuam a ajudar, e nós sentimos a presença de Deus através da vossa ajuda, do ISDAM, que também tem colaborado bastante connosco,
e a quem agradecemos de todo o coração. Muito obrigada. Soubemos, também porque já ouvimos, não é? A sua voz magnífica de cantorias. Já sabemos que o Frei Manuel gosta de cantar, portanto, gostaríamos de terminar esta entrevista agradecendo-lhe a sua disponibilidade. Aqui a nossa Tatiana, que nos está aqui a fazer esta filmagem maravilhosa, uma música para nos deixar. Bom, veio-me à mente agora, assim, não é que... Bom, agradeço de facto este elogio, mas Deus é que nos dá de facto os dons, e eu gosto de cantar, não é que tenha aquelas vozes assim, mas eu gosto de cantar com a voz que tenho, e há uma canção que me vem agora à cabeça, que é Desde que Sou Capuchinho, e diz assim: desde que sou capuchinho, minha alma vive a cantar, e toda a minha paixão é um mundo a entrar a ler. Agora como é que é? É o nervosismo, mas isso passa. Vamos continuar. Depois ela vai cortar essa parte. Ela corta. É um mundo, como é que diz aquela parte ali? É um mundo, antes que sou capuchinho, minha alma vive a cantar e toda a minha paixão. É um mundo, como é que é? Fugiu-me aquela palavra. Olha, agora já foi. Agora foi. Pronto, fica para uma próxima, Tá, não há problema nenhum. Cantamos só a do Paz e Bem para terminar e já fica. Como é que é então? Paz e bem. Ok. Paz e bem a toda criatura, saúdo por irmão. Paz e bem, a longa noite escura é gêmea da manhã. Há outro do Paz e Bem que nós inventamos com as crianças, é paz e bem, paz e bem, paz e bem, paz e bem. Isso é muito simples, as crianças cantam isso. As crianças cantam. Pronto, ficamos então aqui em Santo Tomé, em Angolares, aqui com a companhia do Frei Manuel e aqui com os cacaus, para quem ainda não conhece, isto é o cacau, que nós vamos abrir e vamos comer daqui a pouco.